Papa Leão XIV tem uma agenda socialista? É isso que diz o caro sedevacantista do vídeo de hoje. E porque, segundo ele, o Papa Leão XIV, no seu documento, na sua exortação apostólica de Lex T, ele oferece o socialismo. Então, no vídeo inteiro dele tem vários absurdos, mas eu peguei esse trecho para exemplificar isso. Vamos lá. Então, se ele citar, não é o parente, né? Tem um nome semelhante, é Leão XIII. Se citar Leão XIII, ou da Apostolic Munere, que eu citei aqui, Satis Coiton, mas é sobre outro tema, mas ainda assim, mesmo na Rerum Novarum, ele não cita a Rerum Novarum, a não ser de nome, assim, falando como algo que aconteceu na história e tal, mas não cita a doutrina da Rerum Novarum sobre a inviolabilidade da propriedade privada, por exemplo. Ao contrário, ele fala que não, é coisa relativa e tal, que não pode, assim, ter gente com tanto dinheiro, tem que repartir com os outros e tal. Que não pode, a propriedade privada tem um objetivo comum, então, finalidade comum e, portanto, não devemos esquecer esse aspecto da propriedade privada. Igual aqui no Brasil também, né? Tem essa questão na Constituição, né? E um caráter público, né? Enfim, socialismo. Basicamente socialismo. Então, segundo o nosso sedevacantista aqui, a função social da propriedade é socialismo. Então, e se o Papa citasse documentos de Leão XIII, como ele citou ali, né, Código Apostólicis Muneris, a Rerum Novarum mesmo, a coisa ia por água abaixo, porque ia ficar claro como que a doutrina do Papa Leão XIV contradiz a doutrina de Leão XIII. Então, vamos aos documentos, né? Segundo ele, então, a propriedade tem o seu direito inviolável, né? Então, a gente entende quase que é um direito absoluto, então, vamos ver o que o Papa diz. Qual Papa? O Papa, justamente, Leão XIII. Vamos lá nas encíclicas que ele cita. Né? Então, por quê? Se citássemos a Quod Apostolis Muneris, a Renovar, a coisa ficaria complicada. Esse trecho que ele disse aí, eu acho que ele está se referindo a, a esse trecho aqui da exortação apostólica, que está citando ali a Gaudium et Spes, né? O concílio, atualizando a herança dos padres da Igreja, reafirmou com força a destinação universal dos bens da terra e a função social da propriedade que dela deriva. Aí depois ele vai. De resto, a mesma propriedade é de índole social, fundada na lei do destino comum dos bens. Então, esse trecho aqui é o trecho da Dilexite. Esse trecho, então, segundo ele, contradiz a doutrina de Leão XIII. É isso que vamos ver? Então vamos lá para a Rerum Novarum. Antes disso, ó, ele diz então que. Vamos ao vídeo novamente. Leão XIII, ou da Apostolic Munere, que eu citei aqui, Satis Coiton, mas é sobre outro tema, mas ainda assim, mesmo na Rerum Novarum, ele não cita a Rerum Novarum, a não ser de nome, assim, falando como algo que aconteceu na história e tal, mas não cita a doutrina da Rerum Novarum sobre a inviolabilidade da propriedade privada, por exemplo. Ao contrário, ele fala que não, é coisa relativa e tal, que não pode, assim, ter gente com tanto dinheiro, tem que repartir com os outros e tal. Que não pode, a propriedade privada tem um objetivo comum, então. Não pode, então, ter tanto dinheiro, tem que repartir com os outros. Então, segundo ele, essa é uma doutrina nova. Né? Então, antes de irmos para a Rerum Novarum, que é a encíclica então, que começa a sistematização da doutrina social da Igreja, vamos então ver se é isso que Leão XIII diz. Na encíclica Quod Apostolicis Muneris, ele diz: além do mais, impõe aos ricos com preceito gravíssimo de dar aos pobres o supérfluo, e os ameaça com juízo divino, pelo qual, se não ajudarem a indigência, serão punidos com os suplícios eternos. Palavras de Leão XIII na Quod Apostolite Muneris. Aparentemente, então, a mesma doutrina, certo? Mas então, temos que ir para. Mas aqui, só para a gente ser honesto aqui, né? Ele diz aqui sobre a inviolabilidade, né, da propriedade. E quer intacto e inviolável para todos o direito de propriedade e de domínio, que deriva da própria natureza. Ou seja, o direito à propriedade privada é de direito
natural. Isso é doutrina de Leão XIII e tudo mais. Tá certo? É isso mesmo, né? Deriva de direito natural. Mas isso tem que estar relacionado à destinação universal dos bens. Ou seja, todos têm o direito de gozar dos bens dados por Deus. Mas a questão de ter essa posse, aquela posse, isso é de direito humano, né? A divisão dos bens, então, é de direito humano. Então, é isso que a gente tem que entender aqui. Como que a gente vai entender isso que o Papa disse aqui? A gente vai entender com outro autor? A gente vai entender com elucubrações nossas? Não. Nós vamos entender com o próprio Leão XIII. Aonde? Na encíclica Rerum Novarum. Vamos lá para Rerum Novarum. A propriedade particular, já o dissemos mais acima, é de direito natural para o homem. Foi o que eu disse até aqui. O exercício deste direito é coisa não só permitida, sobretudo a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. Agora, se pergunta em que é necessário fazer consistir o uso dos bens, a Igreja responderá sem hesitação. A esse respeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê parte delas aos outros nas suas necessidades. É por isso que o apóstolo disse: ordena aos ricos do século dar facilmente, comunicar as suas riquezas. A questão, então, é que vemos aqui, a doutrina citada, então, por Leão XIII é exatamente a mesma de Leão XIV. A inviolabilidade do direito à propriedade é quanto ao direito da posse, mas o uso deve ser comum. Então, ou seja, há uma função pessoal e uma função social, que é a que ele condena aqui, né, o autor do vídeo aí. Se negamos a função pessoal, caímos no socialismo. Se negamos a função social, caímos no liberalismo, que absolutiza, tende a absolutizar a posse da propriedade, a posse e o uso da propriedade. Certo? Então, mas certamente, né, ele se diz, deve-se dizer um seguidor de Santo Tomás de Aquino. Né? E, tá certo? Temos que ser tomistas. Mas, para segui-lo, né, em letra e em espírito, temos que conhecê-lo. Isso que Leão XIII disse aqui, né, que ele até cita, ele não só diz, como ele cita. A esse respeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê parte delas aos outros nas suas necessidades. Então, o uso deve ser comuns. O uso deve ser comum. E ele cita isso baseado em quem? Vamos lá. Justamente Santo Tomás de Aquino, idem, ou seja, a mesma da 11, Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda secunda. Logo, fica claro, então, que a doutrina que Leão XIII expôs ali, seja quanto à pobreza, que ele também fala ali, mas e quanto à propriedade, é a mesma de sempre, é a mesma da igreja. Há o direito de uso e há o direito à posse. Certo? Então, só queria fazer esse esclarecimento e eu vejo que é aí que é importante que conheçamos bem a doutrina social da igreja. Eu acho que ela resolveria muitas coisas aí no meio, né? Então, convido a todos a fazer parte da minha escola de doutrina social da igreja, para que não caiamos nesses erros tão espalhados, porque o vídeo tem muitas curtidas ali, muitos comentários apoiando, né? Então, muita gente que concorda com isso e às vezes sem conhecer as bases e o que leva esse tipo de pensamento. Fiquem com Deus e até a próxima.